Fala, gurizada, tamo na área e tô passando aqui para dar boas novidades para vocês. Hoje é um dia de masterclass. Complementando o nosso projeto, onde eu me propus a gravar praticamente um mini curso nesse mês de agosto para vocês, eu antecipei algumas aulas para essa semana, onde o nosso objetivo é fazer com que a gente consiga, antes de mais nada, criar um produto do absoluto zero. E aí eu falei para vocês, gente, vamos organizar uma estrutura onde a gente consiga criar o passo a passo da criação de um produto, né? Da parte organizacional. O que eu faço primeiro, Jeff? Primeiro, a gente vai ter que decidir o que a gente vai vender, como que a gente vai vender, para quem a gente vai vender. E ao montar todo esse processo, eu vi que ele por ser um passo a passo, ele se encaixa perfeitamente na minha organização, do ponto de vista de ferramentas que eu utilizo. Eu falei, pô, vou incluir a parte organizacional junto, tá? E aí, eu fazendo exercícios de replicar, né, o conteúdo, vendo, pô, eu preciso que qualquer pessoa consiga entender esse processo, qualquer pessoa consiga absorver, consiga aplicar e ter resultado. Mas como que eu vou fazer isso? Então, eu fiz mais alguns exercícios aqui e eu cheguei à conclusão que não só a parte estrutural, o passo a passo, ele resolveria o problema de vocês. Por quê? Porque anteriormente, em outras aulas, a gente conversou sobre por que as pessoas compram o nosso produto. E no mapa mental, acho que foi na aula 6, não vou lembrar agora de cabeça, eu expliquei para vocês de uma forma mais superficial os motivos por que as pessoas compram. Falei sobre gatilhos, falei sobre algumas emoções, alguns elementos, né, que acabam fazendo com que as pessoas comprem. Só que eu percebi que as pessoas ainda assim, vocês ainda assim, ficaram com um pouco de dúvida no processo de montagem de uma oferta, né? No processo de como que eu vou pegar um conteúdo qualquer, um assunto qualquer, deixar ele mais atrativo, como que eu vou fazer um gancho para ele, como que eu vou deixar ele mais chamativo, de que forma que eu consigo transformar um simples assunto numa mega oferta, numa mega oportunidade, que eu consiga identificar e bater em cada uma das dores que a pessoa tem. E isso para mim está muito ligado à estrutura de copy, tá? Isso para mim é 100% copy, é a forma como tu vai persuadir a pessoa através da tua mensagem, através do teu texto. E eu entendi que só chegar aqui para vocês e passar um passo a passo, step by step ali, pá, vamos fazer a pesquisa de mercado, encontramos o nicho, vamos pensar nas dores, vamos pensar no entregável, vamos pensar na primeira etapa. Primeira etapa, a gente vai fazer o quê? Vamos analisar o volume, vamos analisar os nossos concorrentes, tal. Eu entendi que só essa parte, ela não seria o suficiente para que vocês exercitassem o processo de criação de uma oferta baseada em um assunto, tá? Então, para isso, hoje a gente vai ter uma mega masterclass. Eu assisti ela 3 vezes já e, para mim, do ponto de vista de entrega em relação a exercício aqui, ó, de copy, de realmente montar um produto, montar uma oferta, eu posso estar dando um tiro no meu pé, porque isso não tem problema nenhum, eu não tenho ego para falar sobre, porque eu acho que essa aula ficou muito superior à que eu preparei para vocês anteriormente, porque é um cara que ele vive isso, ele tem inclusive negócios de inteligência artificial que são extremamente focados em parte estrutural de copy, em oferta, em criar, desenvolver essa parte realmente, né, de persuadir, de pegar um assunto, transformar esse assunto numa oferta e através disso fazer com que as pessoas comprem, tá?
Então, eu antecipei esse conteúdo antes de falar do passo a passo operacional, porque na minha cabeça não faz sentido que vocês executem um passo a passo operacional se vocês não sabem o que colocar em cada um desses processos, né? Por exemplo, vou criar um produto sobre aulas de violão, sei lá, eu fui longe. Ou criar um produto sobre varizes. O que eu sei sobre varizes? Quais são as dores sobre a pessoa de varizes? De que forma que eu tenho que pegar esse assunto varizes, extrair informações para que eu consiga montar um mapa. E dentro desse mapa eu consiga ter as informações que eu preciso para parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 desse mapa. Pô, aqui eu vou identificar quais são as dores, aqui vão ser os benefícios, aqui vão ser pá. Então, eu preparei, tá, em parceria com o Sérgio, meu parceiraço, uma mega masterclass justamente sobre essa etapa que antecede colocar a mão na massa de fato, que aí é a parte de execução. Então, antes de a gente começar a executar o nosso produto, né, o nosso projeto passo a passo, do ponto de vista operacional, a gente precisa entender o que a gente vai fazer, ou com quem que a gente vai conversar, como que a gente vai fazer essa elaboração de conteúdo. Então, eu quero deixar vocês com uma masterclass de 1h20 de pauleira sobre copy, focada em criação de oferta, em criação de produto e foco em conversão. Eu espero que vocês gostem e apliquem principalmente, né? Porque eu tenho percebido, inclusive, na comunidade que vocês estão consumindo conteúdo. A minha pergunta é, se vocês estão assistindo todas as aulas, estão assistindo? Eu consigo ver, tá? Eu tô conseguindo ver. A última vez que nego logou, o nego tá pagando, não tá logando, não tá assistindo. Então eu deixo vocês com o Sérgio agora, tem uma excelente masterclass. Aproveitem, qualquer dúvida, tá? Aqui na descrição tem mais informações, tem o Instagram dele também, tem uma plataforma que ele é o dono da plataforma também, caso queiram usar. É uma plataforma bem legal, recomendo. Existem outras alternativas no mercado também, não se prendam apenas a isso, mas eu espero que vocês gostem e tenham uma boa aula, beleza? Fala pessoal, Sérgio Fernandes, CEO e cofundador da Copybase. Estou lisonjeado de estar aqui na comunidade do CF do Jeff. A gente é parceiro aí já de alguns anos de mercado. Eu sou especialista em growth, mídia paga ali, a gente troca ideia já há muito tempo. E eu fiquei muito feliz com esse convite dele para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês conseguirem aplicar no negócio de vocês, pegar todo esse conhecimento que o Jeff está trazendo aqui para dentro, para vocês conseguirem aumentar a conversão dos seus VSLs, dos seus anúncios, das suas copies. Inclusive, quando você for modelar uma oferta, criar um funil, você conseguir entender por que uma oferta funciona, por que outra pode não funcionar e como que você vai ajustando esse seu funil aí para poder escalar cada vez mais, beleza? Então, sem muita enrolação, bora para a prática, que eu sei que é disso que vocês gostam. Vou compartilhar aqui minha tela e vamos etapa por etapa. Primeiro ponto, galera, vamos começar do começo, tá? Fundamento. O que é copywriting? Copywriting, basicamente, é você usar as palavras de uma forma com que você faça o usuário final, o lead, o comprador, fazer uma ação que você deseja. Essa ação, geralmente, quando a gente fala aqui, por exemplo, de PLR ou de dropshipping ou de qualquer oferta direta de marketing direto, que eu sei que é o foco da maioria aqui na comunidade, a gente está falando de venda, tá? Então, copywriting é basicamente usar as palavras focadas em gerar vendas. E essa frase, eu honestamente não sei quem é o autor, mas descreve muito o que é fazer um bom copy. É basicamente você saber vender o que o lead quer e entregar o que ele precisa. Por quê? Muita gente já tem na cabeça que para resolver um problema de um lead específico, você mais ou menos sabe o que ele precisa ali, porém muitas vezes esse lead ele não quer te ouvir para fazer exatamente o que ele deveria fazer. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela não quer fazer exercício na academia, ela não quer deixar de comer tudo que ela gosta, porque se ela quisesse fazer isso, provavelmente ela já teria tentado antes. Então você tem que vender o que ela quer, mesmo que no meio do seu conteúdo, no produto que você venha a vender para ela, você entregue o que ela precisa. No meio disso tem um pouco, por exemplo, de exercício ou de dieta, mas você tem que vender um método para ela, você tem que vender um caminho
conteúdo mais curto e durante esse conteúdo aqui eu vou mostrar para você como que você separa isso de uma forma mais clara e como que você pega esse framework aqui, esse modelo, para poder aplicar na criação de qualquer oferta, de qualquer produto ou serviço. Então, beleza? Bora aqui para a parte técnica, tá? Como é que você faz para aumentar a sua conversão? Eu separei aqui alguns tópicos, tá? Botei até uns emojizinhos para ficar mais fácil de entender. Alguns são bem complexos, mas é importante que você entenda ele antes de eu explicar outro assunto mais para baixo. Mas basicamente eu vou falar sobre cérebro humano, porque copywriting nada mais é do que psicologia, persuasão, convencimento. Vou falar sobre nível de consciência, hook, que são ganchos, como você chama a atenção do teu cliente, mecanismo único, que é um pouco disso que eu falei agora, de um método específico para resolver um problema conhecido, fear or greed, vocês vão entender o que é um pouquinho mais na frente, gatilhos mentais, que talvez a maioria de vocês que já tenha ouvido falar sobre copywriting ou veja alguém falando sobre, já tenha associado, né, copywriting a gatilho mental em si. E copy não é gatilho mental e gatilho mental não é copy. Na verdade, gatilho mental ele é uma técnica de psicologia para fazer pessoas tomarem uma decisão. Vamos entrar mais no detalhe disso aqui um pouquinho mais à frente. Big Idea e depois a gente fala dos outros tópicos lá embaixo. Bora aqui para a prática. Galera, o que é cérebro trino? Nome doido, né? Diferente. Botei até uma imagenzinha aqui para facilitar a ilustração, mas basicamente tem um cientista, um cara chamado MacLean, na verdade é o sobrenome dele, e nas pesquisas que ele fez, ele identificou que o cérebro humano ele tem 3 partes principais, tá? Basicamente o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. A diferença deles, pouco importa onde ele de fato fica na cabeça da pessoa e o que isso vai mudar. Importa é como isso influencia na tomada de decisão de uma pessoa sobre alguma coisa que ela vê. Então, quando ela vê um anúncio, quando ela lê uma página, quando ela assiste um vídeo, qual parte do cérebro dessa pessoa está sendo ativada e o que está fazendo essa parte ser ativada. Muitos de vocês podem não estar tendo sucesso na oferta que você está fazendo, do produto que você vende ou do serviço que você presta, porque você não está sabendo ativar exatamente a melhor parte para fazer essa pessoa tomar a decisão mais fácil. Então tem caminhos melhores e você vai entender por quê. Bom, qual que é o cérebro reptiliano, né? Esse é basicamente focado ali na parte de sobrevivência, ações involuntárias, né? Então, quando você tem sono, quando você tem fome, quando você tem sede, são geralmente partes que você não consegue controlar diretamente. Essa parte aqui, ela gerencia a parte de reflexos, basicamente, né? O cérebro límbico, ele é o cérebro emocional. É aqui que a gente no copywriting vai atuar bastante, tá? Ele basicamente trabalha junto com um sistema nervoso, basicamente, pelo que o MacLean fala, né? E ele controla os comportamentos. E comprar, tomar uma decisão, recusar, é um comportamento. Então, se você tem o poder de, com palavras, com texto, com um vídeo, fazer com que uma pessoa tome uma decisão mais fácil, é pelo cérebro límbico. É por aqui, por esse tipo, por essa parte do cérebro humano, é que você vai conseguir fazer com que a pessoa tome alguma decisão a favor da oferta que você está criando para ela, beleza? E o neocórtex é o cérebro racional. Tem a parte, na verdade, uma parte do cérebro chamada neocórtex pré-frontal, é uma parte do seu cérebro, para você ter uma ideia de como isso funciona na prática. Eu não sou um cara que bebo, né? Eu não bebo álcool, mas quem bebe percebe que quando você começa a tomar ali uma cerveja ou qualquer outra coisa, um vinho, com o tempo, o que acontece? Você começa a perder um pouco da vergonha, você começa a perder um pouco do medo, e aí você faz coisas que talvez sóbrio ali você não faria. Por quê? Porque o álcool ele age nessa parte do neocórtex, então ele ameniza o efeito do teu cérebro racional e ele faz com que você tome decisões às vezes precipitadas, às vezes corajosas. Por exemplo, tem pessoas que vão falar que só conseguem chegar naquela menina ali, naquela festa que ele tá afim, depois de beber alguma coisa. Ou seja, por esse lado, pode ser bom, talvez, mas também tem gente que vai, talvez na festa do trabalho, xingar o chefe porque tava bêbado. Nessa parte é ruim. Então, a bebida, o álcool, ele vai atuar nessa parte do cérebro, mas só para você entender na prática qual é o efeito disso. Por que é importante você entender isso antes da gente entrar em copy exatamente? Porque com o teu texto, com as suas palavras, com o vídeo que você vai usar, com criativo, a landing page, você consegue ativar a parte do cérebro que você escolher. Então é muito mais fácil convencer um lead que está ali com uma ideia emocional do teu produto do que tentar fazer conta de 2 mais 2 igual a 4 para esse cara poder entender sobre o teu produto e tomar a decisão de compra. Compradores racionais são muito mais difíceis de convencer do que compradores emocionais, tá? Então lembra disso aqui quando você estiver criando uma copy ou analisando uma para poder modelar aí para vender o teu produto, beleza? Então como que você aplica isso?
toda decisão de compra, passa pelo cérebro antes de ser tomada. Ela vai passar, tem pessoas que vão ter uma decisão racional primeiro e talvez depois tenha uma influência do emocional. Tem pessoas que são extremamente emocionais e você vai entender como que você vai usar isso a teu favor, porque os extremos, eles são exceções. Gente muito racional e gente muito emocional são extremos. Geralmente, os seres humanos estão no meio disso, você consegue usar isso a teu favor na hora de escrever ou criar alguma coisa, tá? Quando você lida com a parte emocional, tá lidando ali com um impulso para resolver um problema. Então, por isso que é importante, quando você escolher um produto para vender, um mercado para atuar, você atuar numa dor latente de um mercado grande. Tem um cara chamado Alex Hormozi, ele tem um livro chamado 100 Million Offers, 100 M Offers. Ele basicamente diz lá, na hora de você criar uma oferta irresistível, né, ele chama de Grand Slam Offer, uma das partes mais importantes da eficácia de uma oferta é o tamanho do mercado, que ele chama de TAM, T-A-M, Total Addressable Market, e isso é a quantidade de gente que poderia comprar esse produto, e uma segunda parte alinhada ao tamanho do mercado é o quanto esse problema é urgente de ser resolvido. Porque se a pessoa tem um problema que tudo bem não resolver agora, ela pode deixar para depois, não importa o quão boa seja a tua oferta, essa pessoa ela vai deixar para frente, a tua taxa de conversão vai ser baixa, você não vai conseguir escalar esse produto. Agora, se você toca numa dor que é latente e de um mercado grande, tu consegue uma grande escala ali, vendendo PLR, vendendo um produto físico, vendendo encapsulado, vendendo o que você estiver fazendo aí, mesmo serviços para empresas também vai funcionar nessa parte, tá? E quando você lida com a parte racional, o cliente ele demora mais e ele tende a comparar uma coisa com a outra. A pessoa que vai mais pro lado racional pode ser ou a pessoa pelo comportamento dela ou pelo que você disse ou escreveu no teu conteúdo, na tua copy, né? Porque se você vai para um lado mais racional, você está incentivando a pessoa a fazer conta, a comparar, a ver se aquilo é caro ou barato, a ver se aquele problema realmente precisa ser solucionado naquela hora, se aquela solução realmente faz sentido para ela. Mas se você vai para o emocional, você vai tocar nas dores para fazer a pessoa passar por cima de tudo isso, tá? Basicamente, o que eu até coloquei aqui, né, é que o marketing bem feito, ele faz a pessoa tomar a decisão pelo emocional e depois justificar pelo racional. Talvez você já tenha feito isso na tua vida, boa parte das pessoas já. Vamos supor que você gosta de carro, de tênis, de relógio, de viagem, de bebida, enfim, o que você quiser. E você olhou para um produto ou para um serviço e falou assim, cara, eu não sei se eu preciso disso agora, mas por algum motivo você se sentiu convencido ali e você comprou. Mas depois você viu que, putz, talvez não fosse melhor comprar ali. Não, mas realmente, eu tava precisando e tal. Então, não, até que foi bom a compra. O que você está fazendo aqui? Você tomou uma primeira decisão pelo teu emocional e depois você justificou com o teu racional. Ou seja, o marketing foi muito bem feito. Porque se o marketing fosse pelo racional, muito provavelmente você ia deixar para depois, você ia fazer conta, você ia ficar procrastinando aquilo ali, talvez você esquecesse até daquela oferta. Aí ia vir outra de um concorrente na frente, te oferecer e tocar na tua dor emocionalmente falando, e tu ia comprar do concorrente, não ia comprar de quem te fez pensar. Então, tenta não ser tão racional no convencimento do teu cliente se você estiver atuando com estratégia de copy para marketing direto. Você tem que ser racional, geralmente, quando você está trabalhando com venda consultiva, né? Um produto, um serviço que a pessoa tem que pensar muito. Por exemplo, uma casa, talvez até um carro, dependendo, talvez um software para a empresa dela, que tem um custo mais alto. Nesse caso, tu precisa ser emocional em alguns pontos, porque tem mais gente envolvida, mais custos envolvidos. Mas quando você está falando de marketing direto para uma pessoa física e tocando numa dor latente, você não pode ser muito racional, porque se for racional, essa pessoa provavelmente vai deixar para depois, porque ela vai olhar para a fatura do cartão de crédito dela e vai pensar, tá, esse mês eu posso economizar um pouco, e teu produto vai passar direto, beleza? Vamos para a próxima parte, níveis de consciência. Galera, eu separei uma frase aqui que ilustra muito bem isso. O Henry Ford é o criador do carro, né? Ele foi o primeiro cara ali, o dono da Ford, para quem não sabe. Ele criou o carro e ele falou uma frase muito icônica que ilustra essa parada do nível de consciência, que é o seguinte. Ele falou o seguinte, se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, teriam me respondido que queriam cavalos mais rápidos. O que ele está dizendo com isso? As pessoas até aquele momento só conheciam um cavalo como meio de transporte mais rápido do que
correr, ou talvez até andar de bicicleta, não sei nem se existia bicicleta nessa época, mas as pessoas não imaginavam que poderia ter um veículo em que ela, sei lá, colocasse um combustível e acelerasse para poder andar mais rápido. Então as pessoas não tinham nem nível de consciência para pensar sobre aquela solução. Por que é importante que você entenda isso aqui? Porque existem 5 principais níveis de consciência quando você está trabalhando ali com a venda, com a tentativa de convencimento sobre algum produto ou algum serviço. Quais são esses 5 níveis, né? O primeiro é o totalmente inconsciente. São pessoas que não percebem implicações do problema no dia a dia e geralmente representa boa parte do público. Ou seja, esse cara aqui, ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem pensa naquele problema. Pode até ser um problema, mas ele nem pensa que o problema existe, tá? O consciente do problema já é um pouco diferente. Ele sabe que tem um problema, só que por não saber que existe uma solução, ele acredita que aquilo ali é normal, que é rotineiro, não tem o que fazer, tudo bem, a vida é assim mesmo. Então, muitas vezes, esse público aqui já começa a ser uma oportunidade de você trabalhar, porque você pode tocar na dor dele falando, olha, isso que você passa, você pode até pensar que é normal, mas não é tão normal assim. Existem pessoas que já resolveram esse problema, você sabia? E aí você toca na dor do cara falando, putz, eu sei que eu tenho esse problema, mas não sabia que existia uma forma de resolver. Então, na copy você consegue entrar nesse nível de consciência. É bem complicado tu trabalhar com um cara totalmente inconsciente, tá? Se você entra num mercado e foca num público que não sabe que tem um problema, é mais difícil tu convencer ele porque você tem que passar por 2 etapas. Primeiro, de que ele tem um problema e segundo, de que existe uma solução para esse problema. Se você trabalhar daqui para frente, você não precisa mais dizer que ele tem um problema porque ele tem consciência disso. Você só ressalta e já parte para possíveis soluções, beleza? Consciente da solução, esse aqui já é um cara um pouco mais avançado, ele sabe que tem um problema e ele sabe que existem soluções, mas ele não sabe qual é a melhor, ele nunca pesquisou muito a fundo, ele nunca se interessou de fato em resolver na ponta ali aquele problema, tá? O consciente da oferta já é o cara que conhece os produtos, serviços e possibilidades que ele pode escolher ali para resolver o problema dele. Então ele já sabe qual é o problema, ele sabe que existem soluções, ele conhece produtos e serviços ali, ele está só na fase final talvez de decidir, talvez falta pouco para ele decidir tomar uma decisão. E o cara no nível máximo de consciência, esse cara aqui é aquela pessoa que já sabe que tem um problema, já conhece a solução, já conhece o seu produto ou o seu serviço e falta pouco para ele comprar. A objeção dele é muito pequena, às vezes é o preço, às vezes ele está esperando uma oportunidade de desconto, às vezes ele está esperando algum amigo recomendar para saber se funciona. Então esse cara aqui ele no nível máximo de consciência. Se você pensar no formato de uma pirâmide, imagina que o topo seria esse cara aqui. É um volume muito menor, mas são pessoas muito mais fáceis de vender. Geralmente, os erros comuns que as pessoas cometem é na hora de criar uma cópia, na hora de criar uma oferta, escrever pensando que todo mundo está nesse nível aqui, que todo mundo já sabe o problema que tem, já sabe quais são as soluções e ela só está esperando uma boa oferta, e não é o caso. Se você focar em copies para nível máximo de consciência e você segmentar para pessoas que têm consciência do problema, mas nem sabem que existe uma solução, por exemplo, esse cara vai passar direto porque ele não vai nem acreditar no teu anúncio ou não vai se interessar pelo gancho ali que você usou para poder tentar chamar a atenção dele, beleza? Então, níveis de consciência são extremamente importantes para tu construir uma boa oferta, para você poder se comunicar de forma certa com o ICP que você escolheu conversar ali. O que é o hook, galera? Gancho. O gancho é o seguinte, eu até botei uma brincadeira aqui de uma vitrine, de uma loja, né, que tá aqui. Baixamos as calças, estamos quase dando. O que ele quis fazer aqui? Cara, ele chamou atenção, porque dá pra entender que ele baixou o preço das calças, mas ele fez uma brincadeira que as pessoas, primeiro, iam tirar foto, iam rir, iam olhar, mostrar pro amigo, viralizar aquilo ali, ou seja, ele conseguiu fazer um gancho forte. O gancho é aquilo que você faz para conseguir atenção nos primeiros segundos ali, né? Então, não precisa ser exatamente de cunho sexual, como tá aqui, ou então uma parada muito agressiva, mas mesmo que não seja agressivo, é importante que o teu gancho toque numa dor a ponto de a pessoa querer olhar e saber mais sobre o que está sendo falado ali. Geralmente o bom gancho ele gera uma emoção, curiosidade, medo, ganância, tristeza, felicidade, excitação, cara, alguma coisa esse gancho ele tem que tocar para poder fazer com que a pessoa leia o resto. É muito comum a galera criar, por exemplo, uma super VSL ali, uma landing page legal, um produto foda, um preço bom, mas aí a headline do cara é completamente genérica e aí quando o teu cliente vê, né, essa oferta, esse gancho, ele passa direto, porque não chamou a atenção dele, né? Eu vou falar aqui um pouco dessa métrica Thumb Stop Rate, vocês vão gostar disso aqui, vou até mostrar na tela do Facebook aqui também para vocês verem como usar isso melhor no negócio de vocês, mas antes eu vou falar de headline, que é basicamente, a galera confunde headline com bigadia, com gancho, com, enfim, vários tópicos ali. E qual a função da headline? Existe a headline do anúncio,
e existe a headline da tua landing page, da tua página, né? Que pode ser a headline do teu VSL também. A headline, ela geralmente tem que fazer com que o teu lead continue consumindo o conteúdo que você criou ali. E geralmente esse tempo que você tem é de 3 a 5 segundos, tá? Se você está falando aqui de um criativo na rede social, pensa que a pessoa pode estar rolando o feed do Instagram, ou passando os stories, ou passando de Reels em Reels, e aí você tem no máximo aí 3, estourando 5 segundos se a pessoa estiver muito paciente. Então como que você consegue chamar atenção? Com quebra de padrão, geralmente. E essa quebra de padrão não necessariamente é uma frase, pode ser a cor, pode ser como que é impactado, pode ser o som, pode ser, enfim, diversas táticas que você pode testar, e existe uma métrica para você saber se esses seus testes estão indo bem ou não. Como que você vê isso dentro do Meta Ads, né, do Facebook Ads aqui? Cara, tem uma métrica que o Facebook ele não mostra para você. Essa métrica ela não existe nativamente, mas você consegue criar ela dentro do teu gerenciador, que é a TSR, Thumb Stop Rate. Na tradução literal, é basicamente a taxa de parada de thumbnail. Primeiro, o que é thumbnail? O thumbnail é a miniatura do teu vídeo ou a sua imagem, né? O que é parada? Pensa que a pessoa está dando scroll, ela está passando ali o feed, ela está passando o story, ela está passando os reels. O que faz a pessoa parar? Basicamente ela viu pelo menos 3 segundos ali desse conteúdo, né, se for um vídeo. Então o que é a Thumb Stop Rate? É quando você tem um conteúdo em vídeo e aí você consegue fazer a pessoa parar por pelo menos 3 segundos, ou seja, você chamou atenção. Quando você aumenta essa métrica, muito provavelmente a tua retenção do vídeo vai ser maior, o teu CTR, a tua taxa de cliques vai ser mais alta também e por consequência tu vai conseguir levar mais gente para o seu site e vender mais. No fim das contas, teu custo por aquisição ali, teu CPA, vai baixar de preço se tu tiver uma TSR boa, né? E como que você consegue medir essa métrica dentro do Facebook Ads? Bora mostrar aqui para vocês verem na prática? Deixa eu ir para a tela aqui do gerenciador, ó. Boa. Vamos lá. Seguinte, para poder fazer essa métrica, você tem que ir aqui na sua coluna de métricas, né? Então tem aqui colunas. Você clica aqui em colunas, depois você desce e vai até personalizar colunas aqui embaixo. Minha fotinha tá na frente, mas é tipo aqui, ó. Personalizar colunas, tá? Então, clicou ali em personalizar colunas, o que você vai fazer? Já tem até aqui criado que eu criei de teste para vocês verem, mas como que você faz do zero, tá? Você vai clicar aqui, ó, em criar métrica personalizada, aqui em cima onde eu estou selecionando, tá? Criar métrica personalizada. Quando eu faço isso, o Facebook vai abrir uma tela para mim, eu vou dar um nome, né? Então, por exemplo, Thumb Stop Rate. Posso dar o nome que eu quiser. Formato, é importante que eu coloque porcentagem aqui, tá? Aqui, se eu quiser explicar para mim mesmo, isso aqui não vai aparecer para ninguém, mas é para quando eu quiser ver que métrica é essa mesmo, que conta que eu estou fazendo aqui, eu consigo digitar ali para poder me achar, né? E como que você cria essa fórmula? Como que você otimiza a Thumb Stop Rate? É basicamente você pegar reproduções, você digita aqui, ó, clica nesse boxzinho aqui do fórmula e digita Se você botar REP, REP já aparece aqui, ó. Métrica, reproduções do vídeo por no mínimo 3 segundos. Clica aqui, pronto, ele adicionou um box dessa métrica. Aí você vai clicar no sinal de dividir aqui em cima, ele vai adicionar aqui, ó. E agora tu vai clicar do lado e vai digitar impressões, ó. Clicou em impressões. Ele está dividindo o número de reproduções de pelo menos 3 segundos pelo número de impressões e transformando isso numa porcentagem, tá? Quando você cria essa métrica, criar métrica, ela vai ser criada aqui na tua coluna de métricas. Nesse caso eu já tinha criado, botei o nome de TSR. Quando eu marco ela aqui, ó, vai aparecer nessa coluninha aqui da esquerda. Então, como eu marquei ela, ela está lá no final, eu posso colocar na ordem que eu quiser. Essa métrica ela vai me ajudar a medir o quão forte está o meu gancho, quão forte está o meu hook, digamos assim, ali no gerenciador, tá? Então, voltando aqui para a nossa tela, basicamente, Thumb Stop Rate é essa formulazinha aqui. Visualizações de pelo menos 3 segundos do vídeo, dividido pelo número de impressões. Vou até botar aqui para facilitar, ó, porcentagem, beleza? Como gerar bons criativos e boas headlines? Galera, eu criei a Copybase não foi à toa. Eu criei a Copybase porque eu tenho 9 anos de mercado digital e eu atendi clientes tipo Americanas, Mormai, Melissa, Wolf Maia, Conta Simples, Webdite, enfim, uma cacetada de empresa grande, de pequeno e médio porte também, e eu também tive meus próprios infoprodutos. Antes que vocês pensem, essa aula aqui não é para falar da Copybase, não é para fazer oferta nenhuma da Copybase, mas realmente é uma ferramenta que eu quero que vocês pensem em como usar no negócio de vocês, tá? Pensa que para gerar boas headlines e bons criativos, você precisa
ganhar agilidade, você precisa ter tempo ali para conseguir criar, né? E um exemplo disso, por exemplo, dentro da Copybase aqui eu tenho formatos específicos que eu consigo explorar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em fórmulas de copy e dentro de AIDA, que já tem pronto, eu posso digitar, por exemplo, e-book, emagreça, max, por exemplo. Palavra-chave, botar emagrecimento para mulheres acima de 30 anos, chá emagrecedor, ervas pouco conhecidas, perca peso com pouco esforço. E manter aqui as palavras-chave que eu quiser, tá? Coloco aqui o tamanho, por exemplo, longo, nesse exemplo aqui, posso deixar como longo. E o idioma, mesmo que eu esteja colocando aqui em português, eu posso criar conteúdos em outras línguas se eu quiser também, né? Nesse exemplo eu vou botar aqui, por exemplo, 3 conteúdos. Quando eu clico em gerar, ele automaticamente vai me dar aqui resultados, aqui em cima de onde está minha fotinha, ó, tá carregando aqui. Beleza, ele criou esses resultados para mim e o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar um desses resultados, por exemplo, e clicar aqui, ó, em peça uma transformação e falar, agora escreva um e-mail de vendas sobre esse conteúdo, por exemplo. E aí eu envio e ele vai transformar esse conteúdo em outra coisa também. Então eu tenho total liberdade de escolher o modelo que eu quero criar e depois interagir com esse modelo. Eu posso editar manualmente aqui também, tá? Digitar ou apagar qualquer coisa, enfim, eu tenho acesso às versões aqui em cima e essa é uma forma de usar a Copybase com modelos. Outro ponto que eu citei para vocês aqui é de headlines também, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em modelos, por exemplo, né? E clicar em headline em si. Então eu tenho aqui título, já tem até aqui o prompt que eu escolhi, né? Eu posso botar tópicos persuasivos, por exemplo, deixar curto, mesmo idioma, persuasivo e criar aqui algumas opções. Vou botar 3 opções também. E ele vai me criar aqui alguns tópicos persuasivos que eu posso usar como headline, por exemplo, tá? Ah, tá muito longo. Eu posso escrever aqui e pedir headlines mais curtas. Transforme estes resultados em headlines mais curtas para que eu use em uma landing page, por exemplo. Então, eu tenho total liberdade de interagir com esse conteúdo e ir gerando, né, esses resultados para mim. Tudo fica salvo no meu histórico aqui também, eu tenho modelos para todo tipo de resultado, beleza? Então, fica aqui a dica para você criar aqui boas headlines e ganchos também, né? E em relação a criativos, você tem uma possibilidade de gerar imagens também, né? Por que eu tô te mostrando essa brincadeira aqui de gerar imagens, né? Cara, para gerar imagens, você tem algumas possibilidades, né? Vamos clicar aqui, por exemplo, em criar nova imagem. Quando você clica em criar nova imagem, existem alguns caminhos, formas de descrever a imagem, né? Então, deixa eu pegar, por exemplo, aqui algo relacionado a perda de peso, tá? Eu vou colocar aqui um prompt que eu já tinha escrito, por exemplo. Ó, vou botar aqui mulher obesa, antes obesa, agora esbelta, segurando um frasco de pílulas dietéticas, sendo bem agressivo aqui, né? Ambiente de academia, rostos surpresos ao redor, atmosfera de triunfo, renovação, iluminação suave. Boa. Se eu não quiser que a imagem tenha alguma coisa, por exemplo, ó, eu não quero que a imagem tenha, sei lá, velho, uma comida, um hambúrguer, eu posso colocar aqui para ela não ter alguma coisa, tá? Tem liberdade total. Aqui embaixo, o estilo da imagem que eu vou gerar, então tem imagem de cinema, quadrinho, arte, 3D, isométrico, enfim, eu posso, cara, brincar aqui com os formatos. E aqui embaixo, dimensão e formato. Horizontal, quadrado, vertical, posso escolher o tamanho exato que eu quero usar ali na rede social, no Ads, onde eu quiser. E aqui embaixo, se eu quiser escolher enquadramento também, né, eu posso brincar aqui com esse resultado. Nesse caso, eu pedi para gerar 3 imagens. A imagem ela demora um pouquinho mais para gerar porque é mais pesado, mas com essas imagens geradas, eu consigo já ter uma primeira etapa do meu criativo. Então a ideia é que você consiga, dentro da Copybase, criar esses hooks que eu mostrei para você, né? Os ganchos, criar também headlines, se for o caso, e a partir delas ter ideias para imagens para usar como criativo. Geralmente, se você está fazendo oferta direta de algum produto para Direct Response Marketing ali, criativos de imagens eles têm que ser mais impactantes, porém diretos, né? Não pode ser algo muito complexo para a pessoa pensar. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma mulher segurando um suco e, cara, não gostei da imagem. Beleza, eu posso voltar aqui, refinar meu prompt e deixar ele um pouco diferente. Então, eu tenho total liberdade aqui de brincar com essa geração de imagem para ter o criativo perfeito e, a partir desse criativo, eu conseguir ter as fotos. E lembrando que todo criativo gerado aqui, tá? Por exemplo, eu posso pegar aqui, clicar em editar
E dentro do criativo, dentro da Copybase, eu tenho um editor para adicionar um texto, para adicionar um logotipo, para adicionar uma imagem em PNG. Vamos supor que você está vendendo um e-book, você tem imagem do e-book aí sem fundo. Eu posso colocar o e-book aqui, adicionando direto na Copybase, concluir a edição e já baixar essa imagem para usar ela onde eu quiser, beleza? Então, importante que você saiba dessa ferramenta aí para você poder usar, vale muito a pena. Voltando aqui na nossa aula, mecanismo único. Galera, o que é mecanismo único? Mecanismo único é uma forma diferente de fazer uma coisa, de resolver um problema que as pessoas já conhecem, né? Então, vamos supor que todo mundo, muita gente tenta emagrecer. Todo mundo sabe que para emagrecer você tem que comer melhor, você tem que fazer academia, você tem que fazer exercício, mas pouquíssima gente está disposta a fazer o que qualquer um teria que fazer. Então, por que produtos de emagrecimento conseguem vender muito? Porque os bons produtos de emagrecimento, eles conseguem criar ofertas em cima de um caminho diferente para resolver um problema que já é conhecido, que é o quê? Perder peso, emagrecer, né? Então, as pessoas elas não querem melhorias, elas querem formas inovadoras. Tem uma citação no livro do Russell Brunson. O Russell, ele é, cara, um dos criadores ali do funil de marketing e ele tem uma trilogia de livros, o Dotcom Secrets, Traffic Secrets e o Expert Secrets. No Expert Secrets, ele cita sobre o on vehicle, que é tipo veículo próprio. Ele, na verdade, ele cita sobre um ponto A, que é onde esse lead tá, ele tem um problema, ele tem uma dor, e o ponto B, que é onde esse lead se enxerga com um problema resolvido. Porém, tem um caminho comum, que nesse caso seria ir para a academia e melhorar a alimentação, mas tem caminhos desconhecidos que você pode criar com esse veículo único, que pode ser chamado também de mecanismo único, para poder convencer o lead de que tem um caminho diferente dos que ele já tentou. Porque sempre que você tenta vender mais do mesmo, sempre que você tenta convencer alguém de que você tem um e-book de receitas e essa pessoa fazendo essas receitas e comendo essas receitas, ela vai emagrecer, a pessoa vai pensar, tá, já tentei isso, não funciona, não vou comprar essa merda agora. Agora, se você fala que tem um e-book com chá de ervas que são baratas porque são encontradas no Brasil, mas não tem fora, e cientistas americanos descobriram, e se ela tomar esse chá num método de 3 vezes na semana, ela vai conseguir amenizar ali o ganho de peso que ela tem durante os meses e vai conseguir ter menos fome e vai emagrecer por causa disso, você criou um mecanismo único para vender uma mesma solução. Então, essa é a parte importante do mecanismo único. O mecanismo único é basicamente uma das maiores armas que você tem na criação da tua copy ali para poder convencer uma pessoa de que o teu método ele é único. E quando você pensa, a gente fala que de único, não pensa que único é um produto que nunca ninguém vendeu, um serviço que nunca ninguém prestou. Único é o caminho que você entrega aquele resultado. Com certeza, se você for, por exemplo, entrar no nicho de emagrecimento, que é o que a gente está tomando de exemplo aqui, você vai concorrer com milhares de pessoas que estão vendendo produtos dessa área, tá? Mas você não vai concorrer com alguém se você tiver uma ideia, né, única, um mecanismo único que você criou para a pessoa poder entender a possibilidade que ela tem de ter aquele resultado, beleza? Você também consegue, né, botei até o exemplo aqui, criar mecanismos únicos com a Copybase, porque dentro da Copybase você tem ali opções de gerar headline, você tem o chat, você tem possibilidade de conversar como se fosse com um copywriter para poder gerar mecanismos únicos para o seu produto, beleza? Aqui embaixo você tem Fear versus Greed. O que isso quer dizer? Fear em inglês significa medo, Greed significa ganância. Geralmente, as pessoas pensam, né? Elas, na verdade, não separam essas duas emoções, mas se você parar para pensar, a maioria das promessas estão relacionadas a uma dessas duas emoções. Então, eu peguei aqui alguns exemplos que focam no medo, né? No fear, e algumas que focam no greed, para você ver a diferença de abordar a mesma oferta de duas formas diferentes. Qual que é o erro mais comum sobre Fear or Greed que abaixa a taxa de conversão de headlines, de ganchos, de ofertas que você faz na tua copy? Quando você usa os dois ao mesmo tempo, a tua taxa de conversão cai. Tá? Então, é importante que se você for atuar no mercado e fazer uma oferta, você precisa definir se vale mais a pena você tocar ali baseado no medo que a pessoa tem de ter algum problema ou na ganância que ela tem de ganhar alguma coisa ou de chegar a determinado resultado que ela almeja, beleza? Então, exemplo aqui, tá? Vamos pegar exemplo de Fear. A Bolsa Brasileira vai quebrar e quem não investe em dólar não vai conseguir ter resultado. Nesse caso aqui eu botei uma headline só. A Bolsa Brasileira vai quebrar quem não investe em dólar. Ou seja, se você não investe em dólar, a Bolsa Brasileira vai tomar todo o seu dinheiro, você vai quebrar se você não estiver investindo em dólar. Aí no exemplo de greed, eu botei aqui, ó, que seria de ganância, poucos brasileiros vão conseguir pegar essa alta do dólar.
Eu estou vendendo aqui o mesmo produto, talvez pudesse ser um curso de finanças que ensina pessoas a investirem no exterior. Só que aqui eu estou focado no medo, né? Eu estou falando que a pessoa vai quebrar se ela não investir em dólar, e aqui eu estou focado em ganância. Eu estou falando que poucas pessoas vão aproveitar essa oportunidade que é única. Então, você tem duas formas de abordar o mesmo problema. Se você pegasse aqui e fizesse, olha, se você não investir em dólar, você pode quebrar, e poucas pessoas vão ter chance de alcançar essa oportunidade. Você está falando greed e fear na mesma copy. Isso faz com que a tua conversão abaixe, porque o teu lead ele não tem clareza do resultado final que ele consegue alcançar com o que você está oferecendo para ele. Outro exemplo, toda mulher acima dos 40 anos corre esse risco. Pô, se você é mulher, você tem essa idade, você vai pensar, putz, que risco é esse? Quero ver. Mulheres acima de 40 anos podem rejuvenescer usando isso. Já tem uma promessa, já tem uma ganância aqui. Seu chefe já percebeu isso e você ainda não. É tipo, cara, você pode ser demitido se não souber disso. E greed, como ganhar a atenção do seu chefe e buscar uma promoção. Mesma coisa, formas diferentes. A garota que você gosta nunca vai te enxergar se você fizer isso. Ou, isso vai fazer você ser desejado por mais de 90% das garotas. Mesmo produto, porém promessas diferentes. Então, quando eu foco somente em um dos lados, medo ou ganância, eu costumo ter uma assertividade maior naquilo que eu estou oferecendo e uma clareza mais fácil. Lembra que eu falei do cérebro trino lá do ser humano? Eu vou tocar no emocional, no reptiliano, para ele poder tomar uma decisão mais simples, né? Ele vai conseguir, na verdade o límbico, ele vai tomar uma decisão mais fácil para depois justificar com o cérebro racional, beleza? Então não caia na armadilha de tentar oferecer tudo de uma vez só. Outro ponto importante, agora chegando a um dos pontos que vocês mais pedem aqui, são os gatilhos mentais. Galera, o que são gatilhos mentais? Eu recomendo um livro, se você tem hábito de ler, cara, tem um livro chamado Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Ele explica especificamente sobre gatilhos mentais, e tem um outro também chamado Rápido e Devagar. Me fugiu o nome do autor agora, mas também é super conhecido. Esse é um pouco mais pesado de ler, demorado ali e tal, mas se você gosta de ler, vale muito a pena. Mas esses dois conteúdos, eles falam muito sobre gatilho mental especificamente. O gatilho mental, ele não é nenhum assunto de marketing, de vendas, ele é um assunto de psicologia. Por quê? O gatilho, ele é literalmente como o nome diz, ele é um gatilho, é algo que você faz para poder fazer com que o cérebro tome uma decisão de forma mais acelerada ou com menos objeções, digamos assim. Objeção é um motivo que um lead tem para não comprar aquilo que você está vendendo. Eu vou falar sobre matriz de objeção aqui embaixo no conteúdo, mas só para você entender como funcionam os gatilhos. Quais são os mais comuns? Vamos falar um por um? Eu posso pegar até aqui o exemplo do meu amigo Jeff, né? Ele vai estar vendo essa aula aqui e ele sabe, porque ele sabe usar muito bem cada um desses aqui. E ele usa muito bem essa parte de copy porque ele vendeu o que vocês queriam e vocês receberam o que vocês precisavam. Se o Jeff falasse na oferta dele que você teria 40 horas de conteúdo, que você teria que ficar sentado no computador estudando durante horas e horas e horas para começar a ter um resultado, vocês iam pensar assim, puta, velho, mas aí não. Mas se o Jeff falar assim, olha, você vai ter acesso a uma maior comunidade de conteúdo de marketing direto do Brasil e seus resultados vão explodir depois de você ter acesso a esse conteúdo que ninguém compartilha. Ele está te vendendo o que você quer. Só que na verdade a entrega é a mesma, é o que você precisa, são conteúdos para você conseguir aplicar no teu negócio. Isso é um pouco de gatilho mental e, Jeff, me perdoe aqui, eu vou pegar algumas coisas como exemplo que você faz muito bem para a galera entender na prática como eles mesmos foram afetados por isso, beleza? Então, simbora. O que é o gatilho da escassez? O gatilho da escassez é aquilo que faz você pensar que vai acabar. Gera uma sensação chamada FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. É basicamente aquela sensação que a pessoa tem de, putz, eu vou perder essa oportunidade, eu vou deixar passar. E quando você usa bem o gatilho mental da escassez, o da urgência também vocês vão entender por quê, você faz a pessoa ter essa sensação e isso é um gatilho para no cérebro dela, emocionalmente falando, ela tomar uma decisão mais rápido sobre aquilo que você está oferecendo, tá? Então, a escassez, ela incita sensação de perda, né? E faz com que a pessoa veja que restam poucas opções. Aqui eu peguei um exemplo. Só restam umas 3 unidades desse produto e 50 pessoas estão interessadas nele agora. Ou seja, você vê ali que só tem mais 3, tem 50 pessoas olhando para ele agora. Puta, velho, se eu não comprar, eu posso perder. Será que eu compro? Vou comprar. Eu vou perder a oportunidade se eu não comprar agora. Escassez, geralmente, está relacionado à quantidade, tá? Lembra disso. Gatilho da urgência. Galera, o gatilho da urgência, ele é praticamente uma escassez, só que ele é relacionado ao tempo e não à quantidade. Então, quando o Jeff fala que ele vai abrir as vagas da comunidade e ele literalmente deixa aberto por
poucas horas e depois ele fecha e realmente não abre, o que o Jeff está fazendo? Ele está usando o gatilho mental da urgência e ele está chancelando que ele cumpre isso. Porque se o Jeff fizesse, por exemplo, galera, vou abrir aqui as vagas da comunidade, vai ficar aberto só um dia, e aí passa 3 dias ele está com a vaga aberta ainda, o que os leads vão pensar? Ah, cara, ele está dizendo que só fica aberto um dia, mas depois se for lá no dia seguinte tentar comprar, você consegue. O Jeff não, o Jeff fechou as vagas. O que isso quer dizer? Ele não só fez bem o gatilho da urgência, como ele mostrou pro lead, olha, se você não comprar quando eu falei que vai abrir, você não vai conseguir comprar. Ou seja, no próximo, o gatilho da urgência é mais forte ainda. Ele está chancelando que ele vai cumprir com o que ele está falando ali. E isso faz com que as pessoas tenham aquela sensação de perda se ela não conseguir comprar. Então, é um pouco parecido com o gatilho da escassez, mas o de urgência ele funciona muito bem relacionado a tempo. E geralmente é o que acontece também em datas comemorativas. Vocês que trabalham, por exemplo, com marketing direto, datas como Black Friday, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, isso tudo é gatilho mental de urgência. Por quê? A Black Friday é uma data comemorativa que ela acaba, né? Ela não dura o ano todo. Então, em algum momento, a promoção da Black Friday vai acabar e tem uma data estipulada para isso. Então, essas datas comemorativas são muito poderosas porque elas têm não só talvez promoções nesses exemplos que eu dei, mas também questão de urgência, porque a pessoa sabe que existe uma promoção ali, mas se ela não comprar até determinada data, ela não vai conseguir comprar de novo, porque não vai ter Black Friday esse ano de novo. Então, por conta desse gatilho da urgência, a taxa de conversão é maior, a rapidez na tomada de decisão do lead sobre comprar ou não um produto é maior, porque esse gatilho faz com que o cérebro emocional dessa pessoa seja ativado mais fácil, beleza? Aqui, gatilho mental da autoridade. Galera, vamos pegar de novo o exemplo do Jeff aqui. O que o Jeff faz quando ele mostra os resultados dele vendendo o produto? Ele não está mostrando isso para só, sei lá, ostentar ou para dizer que ele é muito bom. Ele está reforçando a autoridade dele sem dizer que ele é bom. Ele está deixando o resultado dele dizer por ele. Então, ao invés do Jeff pegar um Instagram dele, gravar um story e falar, olha, eu sou muito bom nisso que eu faço, eu tenho X anos de mercado, eu faço muito bem, ele só mostra lá a notificação de venda, ele mostra o gateway de pagamento dele, ele anda no carro dele sem falar quanto custou o carro e isso já mostra, já chancela a autoridade. Então, basicamente, a autoridade são artifícios que a pessoa pode usar ou a marca pode usar para garantir para o cliente de que, de fato, ela é boa naquilo que ela está vendendo ou o produto dela é bom, tá? Então, tem um exemplo claro aqui, clássico, daquele comercial de TV da própria Oral-B, marca de escova e pasta de dente ali, recomendada de 9 a cada 10 dentistas. E o que isso está chancelando, está reforçando? Cara, o maior profissional da área, que é o dentista, a cada 10, 9 recomendam o meu produto. Então, porra, eu tenho aqui uma certa autoridade. Alguém já foi ver se esse fato é verídico? Não necessariamente, mas ele chancelou a autoridade. No caso do Jeff, a autoridade dele é mostrar que de fato ele tem resultado com aquilo que ele pretende ensinar na comunidade. Então, a autoridade junto com a urgência já faz você tomar a decisão mais rápido para estar aqui na comunidade consumindo esse conteúdo, beleza? Prova social, galera. Jeff, de novo, quando você vai no story do Jeff lá no Instagram, o que você mais vê? Dentre tudo, são vocês mesmos que estão aqui dentro da comunidade vendo esse conteúdo e eu espero, inclusive, que essa aula que você está vendo gere ainda mais provas sociais para o Jeff também, porque eu vou ficar muito feliz se vocês estão curtindo esse conteúdo, de mandar um direct lá para o Jeff e falar, cara, essa aula aqui foi incrível, essa aula mudou meu negócio, eu apliquei esse ensinamento que eu tive nessa aula e minha taxa de conversão subiu X, eu fiz minha primeira venda, eu consegui escalar meu produto e ele posta essas provas sociais no Instagram. Por que ele posta essa prova social no Instagram? Porque o lead que ainda não comprou o produto, ele espera alguém chancelar antes para dizer se aquilo realmente é bom ou não, se aquilo funciona ou não. E quando ele vai lá no story do Jeff ver 500 pessoas falando bem do produto, dizendo que fizeram a primeira venda, que começaram a escalar o negócio, de que realmente funciona, de que realmente o conteúdo é bom, de que o suporte é legal, o que as pessoas vão pensar? Cara, tem muita gente lá dentro, né? O conteúdo parece realmente ser muito bom, não é só o Jeff que está falando, então tudo bem, eu vou entrar porque parece bom. Ou seja, só aqui já tem 3 gatilhos: urgência, autoridade e prova social, que o Jeff já usou aí para poder garantir que vocês tomassem essa decisão mais fácil, beleza? Outro ponto é o gatilho da reciprocidade, que o Jeff também já fez muito. Como? Quando o Jeff compartilha um conteúdo no story dele, né? O que ele está fazendo? Ele está entregando valor para quem segue ele e, ao mesmo tempo que ele entrega valor, essa pessoa consegue talvez ter algum resultado com esse conteúdo que ele compartilhou e essa pessoa vai ficar grata. Ah, mas Sérgio, nem todo mundo é grato, nem todo mundo vai pensar que o Jeff é muito bonzinho, por isso eu vou comprar o produto. Não, claro que não. Mas quando você faz um ato positivo para um número muito grande de pessoas, a chance de algumas delas se sentir na obrigação de te ajudar, e quando ajudar pode ser comprar o teu produto ou recomendar para alguém,
é muito maior, porque você já ajudou ela de alguma forma, você forneceu um conteúdo gratuitamente para essa pessoa ter algum resultado e ela tá grata por você. Então, quando você abrir o conteúdo, a pessoa vai pensar, cara, aquele conteúdo que o Jeff compartilhou comigo, ele é muito bom, me ajudou, então eu vou entrar na comunidade mesmo. Ou, cara, eu não atuo nessa área que o Jeff aqui tá ensinando, mas eu vou recomendar para um amigo meu, porque o Jeff é um cara muito gente boa, cara. Aquele conteúdo que ele compartilhou, eu apliquei aqui no meu negócio, foi muito bom, então vale a pena eu passar pro meu amigo. Então, basicamente, a reciprocidade é você fazer com que o usuário se sinta, não na obrigação, mas no sentimento de eu preciso retribuir de alguma forma, direto ou indiretamente, porque esse cara já me ajudou. Então, o Jeff não só vai postar, por exemplo, prova social e resultados para gerar autoridade, mas também vai compartilhar alguns conteúdos gratuitos para fazer com que você entenda que ele é um cara que já te ajudou. Isso gera reciprocidade e melhora ainda mais, aumenta ainda mais as chances de um lead tomar a decisão de comprar o conteúdo que ele for vender, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu até peguei um outro exemplo que não é o Jeff só, mas vendedores ambulantes que colocam amendoim de graça na mesa dos botecos ali, passam vendendo depois. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas sentado em um barzinho, um boteco, passa um vendedor de rua que vende, sei lá, amendoim, ele bota um papelzinho, coloca na sua mesa, ele não te cobra nada, fala assim, ó, toma aí o amendoim pra você. E realmente, você não precisa comprar. Só que o que acontece muitas vezes? Às vezes você nem quer o amendoim, mas você acaba comprando, porque você fala, putz, velho, é tão barato, o cara, pô, foi mó gente boa, botou amendoim aqui, é até bom, mas eu não queria comer não, mas vou comprar do cara uns 2 amendoim, vou levar pro meu, sei lá, pro meu irmão, vou levar pro meu pai, vou levar pro meu tio, e tu acaba comprando. Isso é gatilho mental da reciprocidade, tá? Não necessariamente o vendedor ambulante sabe que ele tá trabalhando com copywriting em si, mas ele sabe que isso funciona. Quando ele entrega de alguma forma algum valor para a pessoa, ele sabe que as chances dessa pessoa voltar e comprar alguma coisa ou recomendar esse produto dele é muito maior. E o gatilho mental da reciprocidade é um dos mais eficazes também no médio e longo prazo, quando você é consistente na criação de conteúdo ou na entrega de valor de alguma forma. Beleza? Gatilho da novidade, galera. O gatilho mental da novidade, o nome já diz, né? É quando você mostra que você tem acesso a um conteúdo que ninguém tem, ou pouquíssima gente tem, ou foi descoberto há pouco tempo, ou foi lançado agora. Ou seja, quando você usa uma novidade ao seu favor, você facilita a tomada de decisão emocional na cabeça do lead, porque todo mundo quer ser primeiro numa novidade, todo mundo quer ser o primeiro a usar, todo mundo quer aplicar uma dica que deram há pouco tempo no negócio dele porque os concorrentes não vão estar usando ainda. Então, a novidade, ela basicamente instiga a curiosidade da pessoa e também o ego, né? Porque o ser humano ele quer ser o primeiro a usar aquilo ali, ele quer ser o primeiro a ir lá na mesa de bar e contar para os amigos dele o que ele fez. Ele quer ser o cara a contar que ele conseguiu aquilo ali. Então, o gatilho mental da novidade mexe com o ego da pessoa, mas também mexe com a questão de senso de oportunidade. Porra, se é novidade, pouca gente está fazendo, quase ninguém conhece, eu tenho que fazer isso aí, eu tenho que comprar isso aí porque esse método aí é uma novidade do mercado, eu vou querer fazer. Então, o gatilho mental da novidade é muito eficiente também, tá? Aqui eu dei um exemplo, né? Novo método único de rejuvenescimento foi descoberto por cientistas brasileiros e X é a primeira empresa credenciada com a fórmula no Brasil. Cara, tu tá vendendo método de rejuvenescimento, talvez se uma vendedora Avon, que vende um creme que é o mesmo há 30 anos, usar essa copy no produto dela, ela vai conseguir aumentar bastante o número de vendas, porque é o gatilho mental da curiosidade, da novidade, né? Curiosidade também vamos falar aqui embaixo, mas a novidade é aquela coisa de, tá, o que é isso? O que tem de novo aí, cara? O que tem aí de rejuvenescimento que eu não conhecia antes, porque eu já tentei outros caminhos e não consegui. Então, é uma junção ali, tá? Gatilho mental da antecipação. Galera, vamos usar o Jeff de exemplo aqui de novo. Não sei se o Jeff vai me xingar ou vai me agradecer. O gatilho mental da antecipação, ele basicamente é você falar de forma antecipada sobre algo que vai acontecer, mas sem fazer uma chamada. Então, quando o Jeff ficou semanas, meses gerando conteúdo e falando, olha, eu vou fazer uma coisa, hein? Vai ter uma oportunidade, eu não sei, tô pensando em fazer, fica de olho, ó. Mês que vem, fica de olho. O que ele tá fazendo? Ele tá gerando antecipação, ele tá mexendo com a ansiedade das pessoas. Cara, o que o Jeff vai fazer, velho? O que será que ele vai lançar? Será que vai me ajudar? Será que é um curso? Será que é uma mentoria? O que é? Então, a antecipação, você prepara a tua base de leads para poder comprar ou ter ideia sobre o que ela pode comprar no futuro próximo, tá? E você pode fazer antecipação com e-mail, você pode fazer antecipação com anúncio, você pode gerar antecipação de várias formas. O Jeff, no caso, fez com conteúdo no Instagram,
e conseguiu fazer com que as pessoas soubessem que em breve ele faria determinada coisa. Tanto que quando ele fez, já tinha muita gente esperando, porque não foi assim, cara, o Jeff abriu um negócio, não sabia. O Jeff estava falando, vou lançar um negócio, vou fazer uma coisa, não vou contar o que é agora, mas vocês vão ter uma oportunidade. E isso acontece com o gatilho mental da antecipação. No exemplo aqui, eu estou dando também um exemplo mais do mundo offline, digamos assim, mas o Ricardo Eletro, ele é um dos caras que mais fazia comercial ali na televisão e, cara, no horário nobre da Globo, vi uma mensagem com uma tela preta, uma voz com o locutor no fundo falando: não compre eletrodomésticos essa semana. A Ricardo Eletro fará um desconto nunca antes visto no país. Cara, ele só fazia um desconto que ele fazia todo ano ou todo mês. Só que ele falava, olha, não compra porque o que vai acontecer é único. Ou seja, ele está gerando antecipação. Ele já está contando que vai ter um desconto. Não falou quanto, não falou como, mas os clientes já sabem, os leads, né? Já sabem o que vai acontecer. Isso é gatilho mental da antecipação. Funciona muito bem também quando ele é bem feito, tá? Gatilho mental da curiosidade, não tem muito o que explicar sobre curiosidade, né? Até porque vocês sabem o que é a curiosidade, mas basicamente é você conseguir fazer com que o lead queira saber, ele tenha interesse sobre o que ele vai ver lá dentro. Então, por exemplo, o Jeff também usa isso de vez em quando, viu? Acho que o Jeff usa todos os gatilhos mentais aqui com a gente. O gatilho mental da curiosidade, ele pode ser usado, por exemplo, quando o Jeff pega e mostra no Instagram dele a comunidade por dentro, mas sem mostrar detalhe. Ele não mostra, por exemplo, as aulas no detalhe, ele não mostra o que está escrito no post, ele mostra o que tem, o que as pessoas estão comentando, e isso te deixa curioso. Cara, o que será que tem de aula ali? O que será que as pessoas estão comentando? O que será essa técnica que o Jeff ensinou no último vídeo que ele contou ali? Isso é curiosidade, isso também instiga a pessoa a entrar e ele gera uma sensação de FOMO parecido com um gatilho de escassez e de urgência, né? Porque quando você gera curiosidade, a pessoa curiosa, ela tem aquela sensação de que se ela não tomar aquela ação que você está falando, ela pode estar perdendo alguma coisa. Então ele fica curioso. O que é isso, velho? Será que vale a pena eu ver? Deixa eu ver aí. Então, a curiosidade ela funciona muito bem, né? Então, quando você usa, por exemplo, um gancho tipo, você não vai acreditar no que essa mulher viu depois de usar esse produto. Puta, velho, eu quero ver o que ela viu. O que ela viu? Você vai clicar. Então, o teu CTR ele é muito mais alto. Só que o gatilho mental da curiosidade, ele tem uma pegadinha, né? Para vocês que rodam Meta Ads especificamente, Google Ads também, se for o caso, ou qualquer rede de anúncio de tráfego pago, se você aumentar muito a curiosidade no teu hook, do teu anúncio, pode ser que você tenha um CTR alto pra cacete, ou seja, uma porcentagem muito grande de pessoas cliquem no teu anúncio, mas pouquíssimas dessas pessoas comprem, porque às vezes você gerou tanta curiosidade, mas com baixa consciência, que essa pessoa só foi para ver o que era, ela não queria comprar. Então você consegue muito clique, mas uma taxa de conversão muito baixa. Você tem que tomar cuidado para que essa curiosidade, quando você usa esse gatilho mental, seja direcionada para aquilo que você vai falar para a pessoa. Se você vende um produto de emagrecimento, gera curiosidade relacionada à perda de peso, relacionada ao mundo que essa pessoa vive ou ao problema que essa pessoa tem. Não faça alguma coisa aleatória só para fazer essa pessoa ficar curiosa e clicar no que você quer que ela clique, porque pode ser que tu infle as suas métricas ali de uma forma que, como métrica de vaidade, vai ficar muito bonito no teu gerenciador, mas no fim das contas não vai te gerar resultado nenhum. Cuidado com esse ponto aí da curiosidade, beleza? E o gatilho do inimigo comum. O inimigo comum é o seguinte, todo mundo, né, todo grupo de pessoas tem alguma coisa que elas odeiam. Então, imagina que uma concessionária de carros elétricos pode ter como inimigo comum os postos de gasolina, pode ter como inimigo comum a poluição do ar, pode ter como inimigo comum a manutenção de motores e carros que usam combustão. Ou, sei lá, a comunidade de mulheres acima do peso que quer emagrecer tem como inimigo comum o quê? A academia, por exemplo. Elas odeiam a academia. Cara, se você consegue usar esse gatilho falando... Nenhuma mulher precisa ir se matar na academia durante 7 dias na semana, durante horas ali, suar pra caramba e ver pouco resultado. Você não precisa disso. Eu sei a dor que você está passando. O que você está usando aqui? Um gatilho mental do inimigo comum. A pessoa vai ler e fala assim, é mesmo, é verdade. Pô, eu não preciso disso. E aí você vai começar a ganhar a atenção dessa pessoa porque você vai gerar alguma conexão. Quando você odeia algo em comum com outra pessoa, você gera conexão e isso faz com que esse lead te escute mais, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu peguei, eu nunca gostei do meu chefe porque ele gritava comigo. Então, se você está vendendo um produto, por exemplo, de ganhar dinheiro online, e você pode colocar como inimigo comum o chefe, porque talvez o teu ICP ali, a tua persona, para quem você está segmentando o teu anúncio, sejam pessoas que trabalham CLT
que tem um emprego que paga mal e que o chefe talvez não seja tão gentil com elas. Então você pode se colocar na posição de, cara, meu chefe gritava comigo, o meu trabalho era uma merda, eu acordava segunda-feira, putz, cansado pra caramba, sexta-feira era o melhor dia da semana. Você começa a gerar ali um inimigo comum, que é o emprego atual dela, é o chefe, é a função que ela tem. Então você consegue ganhar a atenção da pessoa com o gatilho mental do inimigo em comum, beleza? E agora, saindo um pouco dos gatilhos mentais e vindo para a Big Idea, o que é a Big Idea, né? A Big Idea, basicamente, ela é o conceito ali central, é o que vai guiar o teu discurso sobre qualquer coisa que você vier a criar. Big Idea não é headline, Big Idea não é slogan, a Big Idea ela é a ideia que você vai usar como base para construir toda a tua oferta. Então, os gatilhos mentais que você vai usar, as headlines que você vai escrever, a VSL que você vai escrever, tudo isso é a partir de uma Big Idea criada, tá? Então, você precisa pensar na ideia central para que a partir disso você escreva uma boa copy, beleza? O David Ogilvy é o fundador, na verdade, de uma das agências de publicidade mais famosas do mundo. É um dos caras que mais ganhou o prêmio de Leão de Cannes ali, que é o mais famoso em publicidade no mundo. A agência dele existe até hoje, inclusive. Ele foi um dos maiores copywriters da história, né? Ele diz que a Big Idea tem que ser compreendida instantaneamente como importante, excitante e benéfica. Ou seja, você não pode ficar tendo que explicar, né, a Big Idea. Eu botei até aqui algumas características. Ela cria conexão com o lead, ela é única de alguma forma, é universal para qualquer canal de comunicação, ou seja, não esquece que essa Big Idea ela não é para ser usada em um anúncio, não é uma Big Idea para o anúncio, outra para headline, outra para página, não. A Big Idea é a ideia central, ela é a base da construção da tua copy, tá? Ela é clara, não tem que ser explicada em muitas palavras, você não precisa falar a Big Idea e depois ficar explicando ela. Se você tem que explicar a tua Big Idea, depois de a pessoa ler qual é a Big Idea, ela não tá boa o suficiente, tá? E ela tem que chamar atenção por algum critério. Então, se você tiver todos esses pontos aqui dentro de uma Big Idea, muito provavelmente a tua Big Idea tem grandes chances de ser boa e você construir uma boa cópia a partir dela, beleza? Eu peguei aqui alguns exemplos, inclusive um até que vocês devem conhecer. O primeiro aqui é um incrível método descoberto por pedagogos para ler 4 vezes mais rápido em menos de um mês. Tem um método aqui e tem uma Big Idea. Cara, minha Big Idea é ler 4 vezes mais rápido em menos de 30 dias. Isso é uma Big Idea, pode ser, né? Bonsai de 391 anos que sobreviveu à explosão de Hiroshima aponta o caminho para vencer o estresse. Isso é uma Big Idea, tá? Por quê? Cara, eu não sei, a pessoa pode vender curso de mudas de bonsai, pode vender cursos de cultivo de mini planta em casa e pode associar isso à calma interior, a como isso pode mudar a vida pessoal, espiritual dela, etc. Isso é uma Big Idea, porque a partir disso é que eu vou pensar nos meus anúncios, nas headlines do vídeo de vendas. E o outro, uma Big Idea, uma das mais famosas, feitas pela Empíricos, né, lá do Beto Altenhofen e do Felipe Miranda, O Fim do Brasil. Cara, essa Big Idea foi uma das mais bem-sucedidas porque basicamente ela atuou no medo, lembra do Fear or Greed? Ela focou no medo, o Brasil vai acabar. E eles usaram, né, na época da eleição da Dilma, se não me engano, e agora estão fazendo a parte 2 porque foi uma das Big Ideas mais bem-sucedidas deles, porque eles pegavam um gancho de o dólar vai subir, o real vai ser desvalorizado, a bolsa vai cair muito, e se você não estiver preparado para isso, você vai perder muito dinheiro, então você precisa entender mais sobre essa parte de finanças, e no fim eles vendiam um treinamento de finanças e algumas sugestões de investimentos, né? Então, basicamente, a Big Idea, ela norteia todo o contexto, né? Todo o ambiente que você vai trabalhar para poder convencer um lead de tomar alguma decisão. Então, a Big Idea é um dos pontos mais importantes na criação de uma copy e eu deixei ela para o final justamente porque agora, entendendo os conceitos anteriores, você não confunde em criar primeiro um conceito para depois criar a Big Idea para cada um. É o contrário, você primeiro tem que criar a Big Idea para a partir dela você criar os conceitos acima que eu passei aqui, beleza? Agora bora para copy nas etapas do funil, vamos lá. Primeiro ponto é na criação de anúncios. Galera, eu até já mostrei para vocês como você gera uma imagem na Copybase, né? Você pode, cara, brincar bastante ali em formatos, imagens estilo WikiHow, imagens realistas, imagens em animação. É muito comum para marketing de resposta direta, imagens terem CTR muito alto, de 6, 8, até 10% em alguns casos. Aí é possível atingir de CTR de saída mesmo, de clique no link. E quando você faz boas imagens que tocam em algum ponto, né, de uma dor específica, que
automaticamente a pessoa olhar para aquela imagem, ela já associa uma dor que ela tem ou um problema que ela quer resolver, muito provavelmente o teu CTR vai ser mais alto, o teu resultado vai ser maior e a tua taxa de conversão vai ser mais alta. Isso vai fazer com que você tenha um custo muito menor para gerar cada venda, tá? E a descrição também. Então não esquece que a imagem e o vídeo são tão importantes quanto a descrição, o hook, o gancho que eu expliquei para vocês, né? Então, por que eu botei aqui imagem barra vídeo? Não esquece que o teu vídeo, ele pode ser bom, mas lembra da métrica que eu te expliquei do Thumb Stop Rate? Aquela métrica, né, de parada, né, taxa de parada da thumbnail, é basicamente a importância que a thumbnail do seu vídeo tem, que é essa continha aqui, ó. A thumbnail do teu vídeo, você na hora de subir um criativo no Meta Ads, no YouTube, ali no Google Ads ou em qualquer outra rede de tráfego pago, você consegue subir o vídeo, você faz o upload desse teu vídeo, mas você pode subir uma imagem como miniatura também, porque é o que a pessoa vai ver antes de dar play no vídeo. E quando você tem uma boa thumb, isso pode mudar absurdamente o resultado do mesmo vídeo, tá? Tem casos práticos de você pegar o mesmo criativo de 1 minuto no Meta Ads e só trocando a thumbnail, o custo por venda, né, cair em 30%, 40%, ficar 30%, 40% mais barato só pela mudança da thumbnail. Por quê? Você mudou o criativo inteiro? Não, mas você mudou o começo dele e você mudou qual foi o gancho que você usou para chamar atenção. Então, mesmo que você trabalhe com um vídeo, não deixe de ter uma boa imagem para a tua thumbnail para fazer a pessoa clicar como você gostaria que ela clicasse. E a descrição, o hook, é basicamente o gancho. Lembra que você tem de, no máximo, 3 a 5 segundos ali para chamar a atenção da pessoa e use alguma emoção, gere alguma emoção para fazer com que essa pessoa tenha interesse em pelo menos assistir o teu criativo ou ver a tua imagem e clicar para ver o que tem na página em seguida, tá? Tenta não vender a ideia, já entregar ali tudo na parte do teu criativo, na primeira etapa, porque se você fizer isso, é possível que você já faça com que a pessoa vá para o lado racional, compare e não tenha aquela parte do emocional a favor da tua oferta, né? A VSL é um dos pontos mais importantes, eu não vou me adentrar tanto detalhe aqui, porque muito provavelmente aqui dentro da comunidade o Jeff já trouxe para vocês algumas estruturas de VSL legal, mas o que o Jeff trouxe também é a estratégia de você modelar algumas VSLs. Eu quero te mostrar como que você consegue fazer algumas coisas legais dentro da Copybase e poupar muito tempo na hora de você modelar alguma VSL ou de aprender algum conteúdo ou de criar algum conteúdo audiovisual. Bora pegar um exemplo aqui, ó. Eu peguei esse vídeo aqui do Russell, né? Ele tá falando de Sales Funnel Strategy, 7 hacks simples para você aumentar a conversão ali do teu funil, basicamente. Se você pegar, por exemplo, né, o link desse vídeo, a URL desse vídeo, copiar esse link, a gente tem uma funcionalidade dentro da Copybase chamada transcrever vídeo. Você pode clicar aqui embaixo, né, como não tem nenhuma, não está aparecendo, mas teria uma lista aqui de transcrições que eu já fiz. Eu posso clicar aqui em criar nova transcrição, e aí quando eu faço isso, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou conseguir colocar a URL de um vídeo ou eu posso subir o arquivo de um vídeo. Deixa eu pegar aqui no detalhe e mostrar para vocês passo a passo. Boa. Primeira etapa que eu faço, primeira coisa que eu tenho que escolher é se eu vou subir um arquivo, ou seja, eu posso baixar uma VSL, eu posso baixar um arquivo e subir aqui, ou eu posso inserir um link. Nesse meu caso, eu vou inserir o link. Como é o link do YouTube, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, o link que eu acabei de copiar. Vou escolher o idioma da transcrição, ou seja, esse vídeo está em inglês, porque é o Russell falando, tá? Mas eu quero o idioma em português, não tem problema. Mesmo que o vídeo esteja em inglês, eu consigo transcrever ele em português. Mas eu não vou só transcrever. Na próxima etapa, eu vou escolher se eu quero transcrever esse vídeo de fato, se eu quero listar os principais tópicos, se eu quero transformar esse vídeo em um artigo ou se eu quero resumir esse vídeo. Eu vou botar aqui para ele listar em tópicos para mim. E aí a quantidade de tópicos, pouco, médio ou alta, né? Se eu quero muitos tópicos, poucos tópicos ou se eu quero na média. Eu vou deixar na média aqui como exemplo. E o formato de resultado é uma parte legal porque ela pode ir para o nosso Docs, para o nosso Copy Docs, que é basicamente onde você tem uma tela em branco que eu vou mostrar para vocês aqui e você consegue editar o arquivo como se você estivesse no Google Docs com a ajuda da IA também, ou você pode ir direto para o chat, porque aí esse resultado gerado vai para o chat e você vai poder conversar com o resultado que foi gerado a partir desse vídeo. Eu vou deixar o Docs para mostrar para vocês e vou clicar em transcrever vídeo aqui. Como essa funcionalidade aqui, ela está sendo lançada por agora, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, a gente ainda está em beta nessa funcionalidade, ela está demorando um pouquinho, eu vou passar aqui o vídeo um pouco para frente para você poder já ver esse resultado aqui feito. Vamos lá. Bom, aqui nessa tela você já viu o vídeo gerado, então a gente colocou lá o nosso link, ou eu posso subir um arquivo também, por exemplo, de uma VSL que eu baixei,
faço o upload lá. E nesse caso, como eu escolhi a opção tópicos médio e levar para o nosso Docs, aqui é o Copy Docs, né? Então eu já vou aproveitar para mostrar também esse ambiente para vocês verem como usar esse recurso dentro da Copybase. Então, tá aqui os tópicos do vídeo já em português, né, traduzido para você. Então, a gente tem os tópicos aqui dentro. E o que eu consigo fazer com esse tópico? Cara, eu consigo vir aqui e apagar algum, se eu quiser, digitar manualmente alguma coisa caso eu queira escrever, mas eu também posso, por exemplo, pegar um imã, eu li imã aqui embaixo, eu ia falar, mas um parágrafo, por exemplo, que eu gostei, selecionar e botar para ele, por exemplo, continuar escrevendo sobre, ou resumir essa parte, ou reescrever de outra forma, tá? Deixa eu até selecionar aqui todo e botar continuar escrevendo para vocês verem funcionando. Quando eu faço isso, com a ajuda da IA, eu vou criando mais conteúdo baseado em algo que eu já dei para ela como referência, tá? Então, tá aqui criado mais conteúdo. Ah, não gostei desse parágrafo, beleza? Tiro uma parte aqui, vou fazendo o que eu quiser e quando eu terminar, eu posso exportar isso em PDF nesse botão aqui em cima, caso eu queira, tá? Ou eu posso simplesmente deixar ele com status, por exemplo, de revisão. E aí toda vez que eu voltar nas minhas transcrições ali, eu vou achar nos meus documentos ali sempre que eu quiser, beleza? Isso fica salvo para mim, para eu poder voltar, editar a hora que eu quiser. E se eu tiver no plano business aqui também, eu consigo compartilhar com a minha equipe, enfim. Fica muito mais fácil de mexer. Então, voltando para nossa aula, com o VSL aqui na Copybase, né, você consegue transcrever um conteúdo, né, transcrever um vídeo, seja de um arquivo que você subiu ou um link que você colocou, ou você consegue, em breve, depende de quando você está vendo essa aula aqui também, mas criar uma VSL dentro da Copybase. Está aqui o exemplo, né, a gente vai ter essa funcionalidade aqui em breve, que você vai conseguir escolher que tipo de conteúdo ou de produto você vai vender. Embaixo o script, vou pegar aqui como exemplo John Benson, VSL, Video Sales Letter, e aí nessa próxima etapa eu posso colocar aqui nome do produto, idioma que eu quero que o resultado seja gerado, tá? O que vai ser vendido, qual a promessa principal e qual a descrição do produto. Lembra dos tópicos que eu te mostrei aqui nessa aula sobre mecanismo único, sobre Big Idea, sobre a promessa principal que você vai fazer ali, né? Os teus ganchos, etc. Tudo isso você vai usar aqui para poder criar uma VSL completa dentro da Copybase. Porque depois de você escolher o teu framework, né? O teu script aqui dentro, gerar essa VSL, a Copybase já vai conseguir criar para você o vídeo full type, aquele vídeo que é só de texto, né? O texto vai passando automaticamente e você também já escolhe uma voz para narrar esse vídeo. Então você vai ter o teu script de um VSL, nesse caso aqui do John Benson, ele pode ter de 30, 40 até 50 minutos, por exemplo, pegar esse conteúdo baseado em todo o histórico, né, todo o produto, serviço que você criou ali, toda a cópia que você pensou, ele vai criar essa VSL inteira para você. Depois de criar essa VSL, ele vai criar não só o texto, como também o vídeo. Você pode baixar o PPT ou PowerPoint para você mandar para um locutor, caso que você queira que isso seja narrado não por uma IA, mas por um ser humano mesmo, um locutor que você vai pagar, ou você mesmo, por exemplo. E depois disso feito, você tem esse conteúdo todo criado dentro da Copybase. Ou seja, você consegue literalmente, com poucos cliques, pegar uma VSL que você quer modelar, transcrever ela e a partir dessa transcrição que você fez, você gerar uma nova VSL no framework que você escolher. Então eu posso pegar uma VSL que está super escalada, colocar ela aqui dentro da Copybase transcrita, né? Passar pelo script do John Benson de VSL e criar uma nova baseado nessa primeira que eu transcrevi. Então eu tenho aqui uma máquina de criação de VSL quase que infinita aqui para mim usando a Copybase. Então isso vai facilitar muito a tua vida, né? Dependendo de quando você estiver vendo esse conteúdo aí, provavelmente essa funcionalidade já até foi lançada. Então eu não sei se o Jeff vai deixar um link aí, mas se não tiver o link, cara, entra no site da Copybase, você vai ver lá a disponibilidade, mas vale muito a pena você conhecer porque isso vai agilizar muito a tua vida, beleza? A próxima etapa aqui de usar, né, a copy nas etapas do funil é na landing page. Na landing page eu peguei inclusive aqui alguns exemplos de LP para a gente dar uma olhada por alto, mas basicamente a LP ela serve para quebrar objeções. Eu tenho certeza que o Jeff fala aqui bastante para vocês sobre remarketing também, sobre algumas técnicas de você levar o lead certo para a etapa certa. E quando você tem uma VSL, mesmo que ela seja bem feita, com uma alta taxa de conversão, você tem uma grande parte de leads que vai até essa página e não compra, por exemplo. E ele pode não comprar e você abordar esse cara no remarketing, no anúncio para quem visitou a página e não comprou, ou esse cara pode ver o vídeo e ainda assim não está convencido pela VSL que ele assistiu, por exemplo. E aí é comum, dentro de páginas que tem VSL, depois de um tempo, além da call to action, do botão que libera embaixo do vídeo, liberar também algumas seções de página. Eu peguei aqui algumas páginas que são boas, cara, que eu vou até clicar aqui, ó, pra gente abrir, do Cyber Sub e do Russell também. Vou pegar esse segundo aqui pra gente pegar de exemplo.
Essa landing page do Sabri, ela é quase infinita, né? E só para vocês verem aqui, vamos passar rápido sobre o que está sendo abordado, né? Tem uma headline, detalhes selvagens que emergiram, né, sobre um cliente de 7,8 bilhões de dólares com um funil de unicórnio. Lá fora, nos Estados Unidos, é comum chamar unicórnio empresas que faturam que valem mais de 1 bilhão de dólares, né? E aqui tá num novo best-seller, num livro extremamente vendido na Amazon, controverso, né? Ou seja, isso aqui gera no mínimo curiosidade, né? E é uma quebra de padrão. Fala, por que esse cara tá falando, né? Então, tá aqui, ó, fundador da empresa australiana que mais cresce, da agência que mais cresce na Austrália, concorda em dar 10 mil cópias do primeiro best-seller dele, do primeiro livro best-seller, só para provar que esse sistema secreto de vendas funciona. Aqui embaixo tem uma VSL dele, né, do CyberSub, é uma call to action muito boa, rush me a free copy, tipo, me dá uma cópia gratuita, literalmente um lead magnet aqui. Aqui embaixo, provas sociais, né, de pessoas que provavelmente nos Estados Unidos, no negócio delas, são conhecidas ou tem alguma chancela. Embaixo aqui, né, mais prova social, 3.840 reviews, isso aqui nem sei se é real, né, cara? O cara colocou aqui na landing page para aumentar a prova dele. E você vai descendo, vai vendo que tem bastante coisa sobre quebra de objeção, sobre curiosidade, gatilhos mentais. Aqui embaixo, ó, antes e depois dele, 2014, 2018. Aqui algumas opções, algumas descrições sobre como esse método dele gerou algum tipo de resultado, mais uma vez call to action, mais prova social de cliente. Aqui, ó, aqui resultado comprovado, e tipo assim, é um print que ele pode simplesmente ter criado, né? Não quer dizer nada, mas para o cliente isso aqui passa uma prova. Então tá aqui, ó, 7 bilhões e 800 mil vendas geradas e tal, então 7,8 bilhões, né? De vendas em 1.067 nichos diferentes. E aqui ele mostra como ele fez isso, quais são os nichos que ele trabalhou, etc. Vamos descendo aqui na landing page. Quem precisa desse sistema de vendas secreto, né? Então tá aqui, ó, para coaches, para profissionais de saúde, para profissionais da área imobiliária, lojas de móveis, enfim, cara, dono de agência, tem de tudo aqui. Ele bota mais prova social do livro dele, do número de vendas, né? Na Amazon, ele botou aqui top 1 best-seller na Amazon. Aqui mais prova social de pessoas que compraram, tiraram fotos com o livro, mais mensagens que ele recebeu no Facebook, Instagram e tudo que tem direito. Ele explora muito a prova social, aqui assessoria de imprensa, né? Matérias, portais que ele saiu com assessoria de imprensa, tudo isso para chancelar. Aqui, ó, ele mostra outros caras que foram capa da revista que ele foi capa, então, tipo, Tony Robbins aqui do lado, Gary Vee, pessoas extremamente relevantes, e mostra ele aqui como uma das capas dessa revista também, né? E aí para mostrar que ele de fato é relevante no meio, etc. Marcas que já usaram o método dele e tudo mais, isso faz com que você de fato queira saber o que tem ali dentro, ainda mais sendo de graça. Provavelmente o custo por lead dele é bem mais barato do que a média ou de uma landing page comum, né? E essa outra página aqui seria do Russell, né, do Perfect Webinar, é o webinário perfeito. Então, se você pode copiar e colar, então você pode ter um webinário que converte. É basicamente essa headline dele. Aqui, ó, tem acesso imediato para um simples método comprovado de webinário que gerou fez, né, centenas de empreendedores chegarem no 2 Comma Club. Lá fora é comum ele usar o termo 2 comma, comma é vírgula, né? Aqui a gente fala 6 dígitos, 7 dígitos, eles falam 2 comma, 1 comma, que é o número de dígitos que tem ali no faturamento. E aí ele fez uma ancoragem aqui, né, de 997 por $7 somente hoje, uma provinha social do lado e um vídeo de vendas que é o VSL dele. E aqui a call to action. E embaixo você vai ver que a landing page é lotada de quebra de objeção, de ancoragem, de prova social, de resultado comprovado, de autoridade, né? Aqui o Russell palestrando, antigo, enfim. O método, ele fala um pouquinho para gerar uma curiosidade, como é que ele foi de zero nas vendas até o resultado que ele tem hoje e tudo mais, para poder te convencer. Ou seja, mesmo tendo um vídeo de vendas, você pode ver que tem uma landing page aqui e ele usa
todas aquelas técnicas de copy que a gente falou aqui na nossa aula para poder fazer a parada funcionar, né? E se o Russell, que é o criador do funil de vendas, ele é um cara que precisa quebrar objeções de uma landing page porque nós, meros mortais, não teríamos que usar, né? Então, vale muito a pena ter acesso a essas landing pages aqui, né? Eu coloquei como exemplo para vocês, do Sabri Sub, do Russell e, cara, pode ser que vocês achem algumas outras aí, vale muito a pena você estudar o que essas pessoas falam na landing page e tirar não só o texto que ela tá usando, mas o fundamento por trás do que ela tá falando e por que tá naquela ordem também. Isso também faz muita diferença, tá? Outro ponto importante aqui é no teu checkout, você gerar credibilidade, ter prova social e ter um bom order bump. O que é credibilidade? Cara, o URL, se puder ser um checkout transparente, melhor ainda, vai aumentar a credibilidade, né? A pessoa vai confiar mais se ela entrar, por exemplo, se você vender para fora, no PayPal, no Stripe, do que se ela entrar no checkout desconhecido. Se vender no Brasil, talvez um Mercado Pago, talvez algum checkout que já é conhecido do brasileiro ali para facilitar a venda de infoproduto, e mesmo que não seja um checkout conhecido, que pelo menos visualmente você tenha um design minimamente profissional para não parecer algo amador, com cara de golpe, sabe? Senão o brasileiro ele é desconfiado, ele vai acabar não comprando de você. Prova social vale muito a pena, como você viu, cara, esses profissionais de marketing extremamente renomados, mundiais, eles usam muito a prova social para mostrar que isso funciona. O Jeff aqui com a comunidade, ele mostra pra galera como vocês conseguem ter resultados para que outras pessoas consigam entender que isso funciona. Então a prova social, ela é extremamente importante na tomada de decisão, tá? E o order bump, que com certeza o Jeff já falou bastante para vocês aqui na comunidade, é basicamente a oferta em conjunto que você coloca no teu checkout para poder converter e aumentar um pouco o teu ticket médio. Tem uma métrica legal chamada ACV, que é Average Cart Value. Isso aí é basicamente uma métrica que você sobe o ticket médio do teu carrinho. Ou seja, quando você coloca um order bump que tem uma taxa de conversão boa, tu consegue subir o teu ticket médio geral da venda ali, né? Vale muito a pena ter um order bump bem feito. O remarketing, que com certeza o Jeff já falou bastante para vocês aqui, né? Atingir clientes que visitaram a tua página e não compraram, ou clientes que entraram na tua lista de e-mail e acabaram não convertendo em algum momento, tá? O upsell, esse upsell aqui, eu separei algumas possibilidades de upsell para vocês pensarem, né? Dependendo do que você vende, encapsulado, infoproduto, e-book, serviço, consultoria, produto físico, dropshipping, cara, tem infinitas possibilidades. O teu upsell é a venda que você faz depois da primeira venda, né? Isso aí vocês provavelmente já sabem. E quais são boas opções de upsell aqui? Customização do produto, quantidade do produto, ou seja, mais por um preço descontado, garantia estendida dependendo do que você vende, extensão por tempo de acesso, ou seja, se é um infoproduto, você vende mais um ano de acesso pela metade do preço, upgrade para um produto superior, ou seja, um outro produto que é ainda mais avançado do que esse primeiro que foi comprado, com um valor de desconto. Faço com você, se é uma consultoria, por exemplo, você vai fazer uma call, você vai ajudar essa pessoa a fazer numa call com ela, e faço por você, por exemplo, vamos supor que você é uma agência e você vai vender o teu serviço para fazer aquilo ali para a pessoa, então faço por você. Então, dependendo do teu upsell, né, você pode cobrar mais ou menos aqui dessa pessoa que acabou de comprar e confiou na tua copy. E o downsell você vai usar para quando essa pessoa ela não quis algum dos seus upsells e aí ela, ao invés de fechar a página, ela falou assim, cara, eu não posso comprar agora, ela clicou, não tem interesse. E aí você pode oferecer talvez o mesmo produto com algumas coisas a menos, cobrando um valor menor, que é com uma oferta única ali para essa pessoa poder comprar e você aumentar um pouquinho teu average cart value ali, né? Mesmo que você não faça um upsell no valor cheio, você consegue com alguma copy, né, justificar por que você baixou o valor daquele upsell para que ela não perdesse aquela oportunidade. Olha, tudo bem você não querer extensão por mais um ano do meu produto por R$50, mas eu posso te oferecer que 6 meses por mais R$25. Faz sentido para você? Esses 6 meses podem fazer sentido dependendo do momento que você tá e tal. Então, você pode mudar um pouco a dinâmica do que você está oferecendo ali para justificar um downsell bem feito e você aumentar ainda a tua média, teu ticket médio ali da oferta geral, tá? Funil de recuperação vale muito a pena e eu gosto de separar em 3 funis, o de tentativa de compra, o de carrinho abandonado e de solicitação de reembolso. São 3 objeções diferentes. Pensa o seguinte, tentativa de compra é o cara que foi lá no teu checkout, ele confiou no produto, ele topou o preço, passou o cartão dele e foi recusado. Cara, esse cara já está comprado, o cartão por algum motivo não aprovou. Esse cara ele tem uma objeção de formato de pagamento, ele não tem objeção de preço, ele não quer um desconto, ele quer comprar. Só que provavelmente o jeito que você está tentando vender ali no checkout não funcionou, o banco dele não aprovou, enfim. Então o funil para esse cara é 1.
O carrinho abandonado é o cara que desistiu no meio do caminho, então provavelmente a objeção desse cara pode ser credibilidade do teu checkout, pode ser que ele não tenha visto prova social suficiente, pode ser que o preço não faça sentido para ele, então é legal que nesse funil você explore primeiro prova social, depois explore primeiro tua autoridade, mostrando que você sabe o que você está falando, que você pode estar vendendo aquele produto ali, e por último tenta dar um desconto, porque pode ser que a objeção tenha sido o preço, tá? E solicitação de reembolso é um cara que comprou o produto e pediu dinheiro de volta. Ele pode não ter recebido o produto, ele pode ter visto algum bug, ele pode não ter achado o acesso dele, tá? Pode ser muito mais simples do que parece para resolver. E se de fato ele não gostou do produto, você pode tentar oferecer algum outro gratuito para que ele fique nesse que ele comprou e ajudar ele com algum tipo de bônus para que ele consiga não cancelar essa compra. Esse aqui é o mais difícil de recuperar, mas vale a pena ter algum funil separado para ele, tá? São 3 funis de recuperação que eu gosto muito e você pode, inclusive, ir na Copybase lá, nos modelos da Copybase e vir aqui em e-mail, né? Você escolhe o modelo de e-mails aqui no canto superior direito e aí, ó, você pode escolher funil de e-mail, escolher a etapa e você pode escrever e-mail de prospecção, de carrinho abandonado, de boas-vindas, de vendas e dentro desse e-mail de vendas você pode escolher, né, o prompt que você quer colocar aqui para gerar e-mails específicos para cada etapa do teu funil. Isso aqui também vai poupar muito tempo da tua vida ali para criar esses funis específicos. Outro ponto, né, é o funil de upsell, e eu trouxe aqui um método que foi até o Russell que tornou isso popular no livro dele, Dotcom Secrets, mas quem criou foi um amigo do Russell chamado Andrew Chaperon. Na verdade, ele criou essa SOAP Sequence, que é basicamente uma sequência de 5 e-mails que cada um deles tem um foco específico para convencer o lead, né? Então, deixa eu até minimizar aqui para a gente ir etapa um por um, para facilitar vocês visualizarem. Imagina o seguinte, ó, a primeira etapa é o Set the Stage. Set the Stage tem até fotinha aqui, né? Que é basicamente você organizar o teu palco. É tipo você separar quem é que vai querer te ouvir mesmo. Então nessa etapa você vai introduzir quem é você, quem é a sua empresa e o objetivo aqui é gerar conexão e intrigar o lead para saber mais sobre alguma coisa. Botei até aqui um exemplo de um e-mail dessa etapa, né? Eu estou no marketing há muitos anos, mas somente nos últimos 3 anos eu vi um crescimento significativo do meu negócio. Eu não sei se você quer saber sobre como eu fiz isso, né? Eu tenho um grande segredo que funcionou para mim. Então eu recomendo que você fique de olho no próximo e-mail que eu vou te mandar aqui com esse segredo que funcionou muito para mim. Então essa é a primeira etapa. Segunda é o high drama. Você cria ali algum drama para esse cara se envolver na tua história. Então esse momento aqui é gerar mais conexão, deixar o lead mais interessado no que você quer falar e indiretamente já começar o teu processo de vendas. Então antes de você escreve algum conteúdo que cite algum drama, storytelling, alguma coisa do tipo, e no final você bota, ó, antes de concluir, chegou a hora de eu compartilhar meu segredo que você está esperando. Dá uma olhada no meu site e veja como eu gerenciei o crescimento do meu negócio e adicionei novos clientes, mais do que qualquer concorrente que está comigo, por exemplo, tá? Então aqui eu já, no finalzinho do e-mail, eu dei um gostinho de o que é esse segredo que eu falei que eu tenho, né? O terceiro é The Epiphany, que é basicamente a epifania, tipo aquele momento que ele, nossa, velho, nesse momento eu tive essa ideia e eu posso te ajudar a ter a sua epifania também. Então, basicamente, aqui, se o lead viu esses 2 e-mails anteriores, ele está comprado com a ideia, pelo menos curioso, ele quer saber mais sobre esse produto, sobre esse mistério, digamos assim, que você está trabalhando, né? Ele quer saber como que você resolveu o problema para que ele também possa resolver o dele. Ele quer se visualizar nessa resolução de problema. Então, você pode citar que a sua epifania foi quando aconteceu determinada coisa, quando você percebeu que precisava de um software de marketing, por exemplo, aí você vai entrar no software de marketing e vai fazer o cara se imaginar usando esse software para resolver o problema dele. Por exemplo, eu posso falar que a minha epifania foi quando eu percebi que se eu usasse uma inteligência artificial focada em marketing, eu conseguiria criar muito mais ofertas, muito mais rápido e escalar meus resultados. Então eu acho que você deveria conhecer a Copybase, por exemplo. Então aqui eu fiz um gancho específico, né, para o meu momento de epifania, para você se imaginar usando o produto que eu estou vendendo, por exemplo. O The Hidden Benefits, que seria a quarta etapa, são os benefícios ocultos, né? Aqui o lead já sabe sobre o problema, já sabe sobre o produto. Você percebeu aqui o padrão que isso tem lá com os níveis de consciência que a gente falou no começo da nossa aula. Você já aumentou o nível de consciência da pessoa e aqui você vai explicar como vai funcionar para ele. Aí sim ele vai visualizar no detalhe como que ele vai aplicar isso no negócio dele até chegar no quinto e-mail, que é a Call to Action, que é uma chamada para ação. Basicamente, nessa etapa aqui, você vai chamar ele para comprar o teu produto ou basicamente para ir para um webinário, por exemplo. Você captou um lead com um lead magnet que você estava desenvolvendo ali, né? Você, por exemplo, botou um e-book gratuito sobre receitas para emagrecimento e aí no final dessa sequência de e-mails você fez uma chamada para um webinário que você vai vender um curso de emagrecimento, por exemplo. Então você pode fazer isso, tá? E nessa etapa, nessa quinta etapa, é a etapa da Call to Action. Essa sequência aqui, cara, é muito usada lá nos Estados Unidos, é bem comum em sequências de copy, funciona muito bem, então recomendo que vocês vejam aqui sobre a Soap Sequence, tem até uma fotinha aqui também, vai ficar mais fácil se vocês visualizarem. E aqui algumas dicas extras que eu compartilhei aqui, né? A primeira é, faça uma matriz de objeções. Basicamente, você vai planilhar
dúvidas comuns dos leads para conseguir estruturar os processos para quebrar eles, né? Então você vai criar novos anúncios, headlines, ganchos, tocando dessas objeções que os leads têm. E essas objeções não precisam ser só suas sobre o teu produto. Você tem que ver com o que as pessoas estão putas da vida no mercado. Cara, por que as pessoas compraram uma coisa, elas estão reclamando em tudo que é lugar, elas estão comentando. Então, vê quais são as objeções. Elas reclamam do preço, elas reclamam de como aplicar, elas reclamam que não é fácil de entender, elas reclamam que demora muito tempo. Então, vai vendo quais são essas objeções para você poder trabalhar elas, porque se existem objeções muito comuns de um público muito grande, você pode já usar isso como big idea ou como gancho ali na hora de criar a tua copy para poder chamar a atenção desse lead que você quer vender um produto para ele, beleza? Outro ponto é fazer uma pesquisa de público e, cara, pesquisa no Reclame Aqui, em comentários de outros anúncios, comunidades no Facebook, grupos de WhatsApp, comentários em vídeos do YouTube da área que você está atuando, do mercado que você atua, e comentários em posts de Instagram de quem é expert nessa área também. Tudo isso é uma mina de ouro que a maioria das pessoas tem preguiça de olhar porque leva tempo, não tem como automatizar 100% isso aqui, e é legal você ir entendendo do que as pessoas mais falam bem, do que as pessoas mais falam mal, quem são as principais referências nesse mercado e por que elas são referências, o que as pessoas acreditam, o que elas têm de crença sobre aquilo ali que você pode quebrar ou tentar pegar um padrão do mercado para trabalhar a favor ali na copy que você vai trabalhar, né? Então, tudo isso serve como base para tua copy, para você poder não só criar uma copy do zero, mas também refinar algo que você está vendendo, ou na hora de modelar alguma oferta que você pegou para criar a tua VSL, você ajustar isso para o público que você viu que pode ser uma oportunidade, beleza? E faça um planejamento de ICP. ICP é Ideal Customer Profile, é basicamente perfil de cliente ideal. Geralmente, quando a gente está falando aqui de pessoa física, a gente está vendendo para uma pessoa, né? Não para uma empresa, a gente costuma pegar dados demográficos, tipo idade, gênero, localização, mas também levanta aqui problema latente comum, soluções comuns que geralmente são procuradas e o resultado desejado. Então aqui no exemplo, idade, acima de 30 anos, gênero, feminino, mulheres, localização. Pode ser Brasil, pode ser região sudeste, por exemplo. Problema latente comum, elas estão acima do peso, e tem falta de autoestima, por exemplo. Soluções comumente procuradas. Elas procuram fazer dietas malucas, elas procuram ir para academia e não conseguem se firmar. Então, você vai conhecendo ali as soluções que geralmente elas procuram e não conseguem, já estão frustradas com esses caminhos comuns, tá? E qual o resultado desejado? O resultado desejado é ela perder X quilos, é ela caber na calça que ela gostaria de usar, ela se sentir bem no espelho, né? Ela conseguir um marido, um namorado. Então, dependendo do resultado desejado, da solução comum que essa pessoa procura, do problema que ela tem, fica muito mais simples você criar o seu mecanismo único, você criar o seu gancho para chamar a atenção dessa pessoa, você desenvolver a tua VSL já sabendo quem é essa pessoa e qual o problema que ela tem. Então, se você faz um planejamento bem feito de ICP, uma pesquisa de público legal e uma matriz de objeção, isso aqui vai te ajudar muito a construir os outros pilares de copy ali em cima. Você percebeu que nesse conteúdo é como se eu tivesse ido de trás para frente para justamente você pegar primeiro o fundamento para depois você ver que é importante fazer algumas ações antes para isso ser eficaz, tá? Então, esse mind map inteiro aqui, nesse conteúdo que tá meio grandinho, eu admiro vocês que estão aqui me ouvindo falando durante mais de uma hora, que eu espero que de fato tenha conseguido somar no negócio de vocês. Eu vou permitir com que vocês baixem esse conteúdo aqui, vou disponibilizar para o Jeff colocar esse link aí na plataforma da comunidade, baixa aí, cara, fica à vontade. E apesar de ter sido um conteúdo focado em copy, cara, se você tem interesse em conteúdo sobre growth no geral, falam muito de marketing, copy também, mas tráfego pago, inteligência artificial, cara, me segue lá no Instagram, @eusergiofernandes, lá no Instagram, vou me amarrar, trocar ideia com vocês, manda direct falando se você curtiu a aula, se você não gostou, manda direct pro Jeff aí também, cara, falando se essa aula tá legal, pra ele saber se tá boa ou não, se vocês curtiram de fato o conteúdo e conseguiram aplicar no negócio de vocês, quem sabe o camarada aí me chama pra mais uma aulinha aí pra vocês, né? Jeff, cara, muito obrigado pelo convite, espero que você tenha curtido esse conteúdo aqui, que a tua galera goste aqui do conteúdo que eu separei. E por último, e não menos importante, vocês viram que durante aqui todo o meu conteúdo eu mostrei possibilidades de uso da Copybase, tá? Entrem no link da Copybase que o Jeff pode colocar aí na descrição da aula na comunidade. É copybase.com.br, o nosso site. Porém, eu vou deixar uma oferta especial para vocês aí da comunidade, então vou disponibilizar para vocês. E se quiserem trocar ideia comigo, vou lá no Instagram também, se ficou alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar, cara, vai ser um prazer gigante meu conseguir trocar ideia com vocês e ajudar de alguma forma vocês terem mais resultado depois desse conteúdo compartilhado aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Jeff, obrigado pelo
pelo convite de novo. Quem viu a aula até o final, parabéns pelo teu empenho e eu espero ter contribuído. Por favor, vá lá no meu Instagram e me deixa saber que eu te ajudei de alguma forma. Fechou? Tamo junto, um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!